Olá, olá, shalom para você, shalom para você, do profundo de minha alma, que vocês tenham assim uma boa tarde. Shalom para todo mundo, que o Senhor venha neste momento estar no meio de nós, que com eles podemos conduzir essa live por meio do seu Espírito, e que todos os nossos corações se encham e se enriqueçam com a palavra do Senhor nesta tarde. É uma graça estarmos juntos mais uma vez, é uma graça de Deus, não é? E é sempre verdadeiramente pela graça de Deus que nós nos reunimos, que nós estamos sempre juntos, não é? Para fazer aquilo que é propício de Deus. O Senhor promete graça, promete paz. Não é? O Senhor promete tudo isto para nós. Ele promete e faz. É o único candidato que você pode depositar o voto de olhos fechados. Você pode colocar o seu voto na urna, que a ligação direta dessa urna eletrônica, que é o Espírito Santo, não falha. Esse é real, candidato da verdade, é o Senhor. É a Ele que prestamos culto verdadeiro, com nossa alma, com o nosso coração. Por isso estamos sempre chamando você para interagir conosco, e dentro desse processo de interação, nós possamos até aí, nesse momento, beber da sua água, da sua palavra. E finalizando sempre, não é? Concretizando sempre com a bênção, com a oração, não é? Colocando-nos, mergulhando no coração do Senhor, depois dele nos alimentar. Sabe aquele momento que você senta, veja, na mesa e você come. E depois você senta para, né, fazer uma caminhada, alguns caminham, outros sentam, porque para fazer a digestão é um momento de ruminar. E nesse ruminar nós fazemos o quê? Mergulhamos no Senhor, no coração dele, dizendo para ele: sim, Senhor, entendi tudo, compreendi tudo, quero fazer dessa forma, quero seguir esse caminho. Isso é Deus. Esse é o Deus que nós buscamos e queremos que você esteja conosco. Por isso, eu digo a você, faça assim comigo. Peça ao Espírito Santo que encha o teu coração, a tua vida, abra a tua mente, não é? Ilumine os teus passos e faça de você grandioso, grandiosa no Espírito dele. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E é bem por aí. Não pode, não dá e não tem como fazer e ser diferente. Querido e querida, o tema da live hoje é surpreender para ser surpreendido. Forte, né? Forte, convidativo e algo curioso que as pessoas ficam: como surpreender para ser surpreendido, não é? Nós vivemos no mundo hoje, um mundo de um tempo de transformação, de informação, não é? E de muitos acontecimentos. Nós estamos vivendo num mundo de muitas informações, não é? Um mundo onde cheio de ataques, às vezes de brilhos, às vezes de escuridão, não é? Um mundo onde nós vemos muito sentimento de egoísmo tomando conta do coração de muitas pessoas. Um coração de pessoas sendo provido para o lado da avareza, não é? Da mesquinhez. Estamos vivendo no mundo, não é? Um mundo assim, um mundo terrível. E graças a Deus, Deus nos chama para isso, porque o mundo hoje oferece também uma forma de julgar, né? Julgamento. Agora, nós queremos ser surpreendidos por Deus, né? Surpreendido por Deus. E que Deus ilumine a Dadá, né? Eliana, minha amiguinha do coração, da minha alma, que está aí com a gente já, né? Então veja, é muito importante tomarmos consciência disso.
Deus está ficando em muitos lugares em segundo plano. Nós queremos surpresa, queremos surpreender as pessoas, queremos surpreender a vida e queremos que a vida nos surpreende, queremos que Deus nos surpreende. Mas por que isso está ficando tão difícil de se ver nos tempos em que estamos vivendo, né? Lá atrás nós víamos, não é, que Deus surpreendia o seu povo, manifestava a sua glória, manifestava o seu poder. Deus falava diretamente assim, não é, voz com o povo. Mas o que acontecia? Qual a diferença? Porque era um povo que testemunhava muito mais a fé. Era um povo que caminhava muito pouco pela razão, mas deixava o equilíbrio entre a razão e o sentimento, fazia esse equilíbrio e buscava o Senhor, servia o Senhor, cultuava Deus. Claro que tinha aqueles que serviam a Baal, mas os homens e mulheres fiéis da época, lá atrás, davam testemunho múltiplos. E Deus vivia surpreendendo, não é? Com graça, com bênção, derramava orvalhos de bênçãos dos céus para este povo, não é? É claro que a palavra fala que nos últimos tempos as coisas vão ficar difíceis. Nós ouvimos isso, que nos últimos dias que se aproxima a vinda de Jesus, que as coisas vão ficar mais difíceis. A Bíblia narra momentos de grande tribulação, a Bíblia narra momentos de grandes trevas, de grandes controvérsias, de guerras, né, de brigas, de contendas, desafios. Claro que é verdade. Claro que a Bíblia narra isso. Mas veja, a mesma Bíblia que narra isso, narra também que Deus, na sua misericórdia, vem manifestar sobre você e sobre nós o seu poder. Os que mantiverem, veja, os que mantiverem a fé num Deus verdadeiro, no Senhor da glória, será saciado e surpreendido. Aqueles que mantiverem no Senhor serão surpreendidos. E é verdade, é fato isso, é realidade isso, né? Aqueles que mantiverem a fé. Por isso, nessas palavras de hoje, o Espírito Santo vai nos surpreender. Essas palavras que o Senhor veio trazer para nós hoje, de 2 Reis, o livro de Reis, né? 2 Reis, no capítulo 3, de 9 a 18, de 9 a 17, ou melhor, de 9 a 17. Deus vem nos falar no seu Espírito e enriquecer a nossa alma nesse contexto. O Senhor, ele vem verdadeiramente fazer uma festa dentro dessa palavra de hoje para nós. O Espírito Santo vai nos surpreender hoje. Se o tema é surpreender para ser surpreendido, o Senhor vai nos surpreender nessa palavra hoje. 2 Reis, não é? 2 Reis, 3, de 9 a 18. De 9 a 17, de 9 a 18, aonde você queira ficar. É muito importante que você venha comigo. Diz o Evangelho e a sua própria palavra em Apocalipse 3, não me canso de abrir com este versículo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Por isso nós temos que ler, buscar, discernir, orar, ouvir no mesmo Espírito em que foi escrita a palavra para nós. É isso, Isa? Sim. Portanto, vamos abrir o nosso coração então no 2 Reis, de 9 a 17. O rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom puseram-se em marcha para, depois de darem uma volta de 7 dias de marcha, veio a faltar água, tanto para o exército como para os animais que o seguiam. O rei de Israel exclamou: Ais, o Senhor juntou aqui 3 reis para entregá-lo ao rei de Moabe? Josafá disse: Não há por aqui algum profeta do Senhor para, por meio dele, consultarmos o Senhor? Sim, respondeu um servo do rei de Israel. Está aqui Eliseu, o filho de Safate, que derramava água nas mãos de Elias. Josafá disse, a palavra do Senhor está com ele. E desceram a ele
Josafá, o rei de Israel e o rei de Edom. Eliseu disse ao rei de Israel: que queres de mim, ó rei? Vai procurar o profeta do teu pai e de tua mãe. Não disse-lhe o rei de Israel: por que o Senhor reuniu aqui esses 3 reis para entregá-los ao rei de Moabe? Eliseu exclamou: pela vida do Senhor dos exércitos, a quem sirvo, se não fosse em atenção a Josafá, rei de Judá, eu não faria caso algum de ti, nem mesmo poria em ti os meus olhos. Mas agora, trazei-me um tocador de harpa. Apenas fez o tocador vibrar as cordas e veio a mão do Senhor sobre Eliseu. E este disse: eis o que diz o Senhor: cavai neste vale fossas e fossas. Eis o que diz o Senhor: não sentireis vento e nem vereis chuva. E contudo, este vale se encherá de água. Beberei vós, o vosso rebanho e os vossos animais de carga. Porém, isto é pouco aos olhos do Senhor. Ele vai entregar também Moabe em vossas mãos. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Querido e querida, é tão interessante olharmos esse processo do início da palavra, quando vem narrar a ida de 3 reis, como diz a palavra, não é? O rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Eles saem para um combate. 7 dias, eles se reúnem, planejam e vai para um combate. Depois de 7 dias de caminhada sobre o deserto, eles descobrem que acabou a água. Mas o que vamos fazer? Acabou a água. Para voltar, não dá. Para seguir em frente, pior ainda. Vamos morrer. Se Moabe vir, estamos perdidos. Nosso soldado, nosso povo está com sede, não temos água para beber. O que vamos fazer? Caminhamos 7 dias. Olha só, como é interessante. Planejaram todo o processo, foram para o combate. Depois de 7 dias descobrem, de caminhada no deserto, descobrem que não tem água. Como voltar? 7 dias. Como voltar 7 dias para voltar de onde saíram? Como ir adiante se não dava mais? O que fazer? Vamos morrer. Não temos o que fazer. Estamos perdidos. Nesse momento, você observa como que é interessante a palavra do Senhor. Naquele momento, um rei, que era o rei de Israel, que lá os pais deles cultuavam Baal, reclama, mas Deus vai nos entregar, veja, vai nos entregar na mão do inimigo. Um reclama de Deus, reclama da sorte, murmura. O outro pergunta se não tem no meio ali um profeta que possa dizer em nome de Deus o que temos que fazer e arrumar uma saída. Mas o que é interessante dentro desse processo, meu amigo e minha amiga cristã, que teme o Senhor, aquilo que a palavra vem nos trazer claramente nesta passagem de 2 Reis 3, de 9 a 18. O que o Senhor está nos chamando a atenção? Por que o Senhor, Eliseu, foi ficar naquele momento transtornado? Quando um rei reclama, o de Israel reclama de Deus, e o outro rei quer saber se não tem ali um profeta para ajudar, para auxiliar. Não é diferente hoje. Uns reclamam de Deus, da vida, do que está acontecendo. Uns levam a vida reclamando das coisas. Ah, tá sol demais, tá calor demais, tá chovendo demais, tá frio demais. Ah, eu não sei o que vamos fazer, não dá para ir, é longe demais. Depois eu faço, é muita coisa para mim.
é só murmuração. Ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu. É um poço de murmuração, como estava ali. Mas por que isso? No meio disso, tem aqueles outros pessoas hoje, que no meio de uma situação, de uma prova, vai buscar a palavra de Deus. Tem aqueles que vão buscar a palavra de Deus, que é o nosso caso, nós estamos nessa tarde buscando para o Senhor, que Ele nos dá um discernimento para que nós sejamos surpreendidos e possamos surpreendê-lo, para que nós possamos surpreendê-lo e sejamos surpreendidos. Se o tema da live é surpreender para ser surpreendido, o Senhor está nos chamando a atenção dentro dessa palavra. Você observa que 7 dias depois, eles foram observar e tomar conta e lembrar de Deus. 7 dias depois que eles planejaram, 7 dias depois, eles foram lembrar da existência de Deus. Foram lembrar até de reclamar com o Senhor. E o outro foi dizer, observe, será que no meio de nós, 7 dias, no meio de todo esse povo que está conosco para o combate, não tem um profeta? Veja, quantas pessoas que começam um projeto na vida, veja, às vezes é um projeto na vida espiritual. Um projeto na vida espiritual e lá na frente está tudo conturbado. Começa igual esses corredores de maratona de São Silvestre. Sai o primeiro pilotão e tem uns que correm e o povo vibra. Ei, esse corre e vai, sabe? Vai. Eu já corri em São Paulo. Já corri. Em 84 eu corri. Eu saí igual um canudo. Eu saí entre os 500 primeiro, mas eu corria muito. 8 quilômetros depois eu estava lá nos 2.000 lá atrás. Porque dava tudo que tinha e não é por aí. Muitos na vida espiritual correm, sai com tudo. E aqui, em 2 Reis, a palavra está nos deixando claro. Muitas pessoas fazem projeto até mesmo da vida espiritual, começa com fogo, mas lá na frente vira brasa, depois está carvão quase apagando. Porque todos os projetos que fazem, outros fazem um projeto na vida sentimental, faz um projeto na vida sentimental e de namoro e de casamento, mas não principia, quer dizer, não inicia ele em Deus. Eles foram lembrar de Deus 7 dias depois no caminho no deserto. Quando eles perguntam, Deus vai nos matar de sede. Deus nos colocou aqui e vai nos entregar aos inimigos. O outro fala, mas no meio de nós deve ter um profeta que vai nos falar. E um profeta tem a palavra do Senhor. Muitas pessoas hoje, quando vê alguém anunciando, um leigo, uma leiga, o padre, aquele que está lá, fala, quem é ele, quem é ela? É a palavra do Senhor que está sendo anunciada. Quantos fazem projetos de trabalhos numa empresa, projetos de estudos, mas no início do projeto e durante o percurso do projeto da sua vida, não coloca diante de Deus, todos os dias, um momento com Deus para falar do seu projeto, para pedir ao Senhor a luz do Espírito, para que esse projeto cada vez mais seja iluminado. Não foi isso que as virgens prepararam? Colocaram óleo de sobra na lâmpada para poder ter luz no processo do seu caminho? Muitas vezes fazemos o projeto, mas colocamos pouco óleo na lâmpada. E no processo do caminho acaba o óleo, o que eu vou fazer? Está tudo escuro e eu não consigo enxergar. E tem óleo de reserva? Não. 5 tinha e 5 não. Portanto, observe isso, que quando um se depara com uma situação, nós muitas vezes nos deparamos com situações no processo do nosso caminho, da nossa vida, aquilo que planejamos de bom para a nossa casa, para a nossa vida, para a nossa família. E esquecemos de colocar Deus no primeiro plano. Aí foi quando Josafá vai para Eliseu e perguntar. Chegam a Eliseu, e Eliseu desce a lenha no rei de Israel. Porque o rei de Israel vinha de uma linhagem de adorar Baal, de adorar os deuses do mundo.
E ele já deixa bem claro, vai procurar a tua equipe. Vai servir os deuses dos teus pais, o que você quer comigo? Aí depois ele olha, ele vê Josafá, ele fala, olha, vou atender, mas por causa de Josafá, porque aqui no meio tem um que teme, ó Deus. Tudo bem, caiu, devia ter procurado antes, devia ter iluminado vocês, mas por ele, por saber que Josafá vem da linhagem do povo que serve o Senhor, único verdadeiro Deus, vou atender-te. É muito interessante quando Eliseu ele se revolta. Muitas vezes nós vemos, nos indignamos muitas vezes com pessoas que começam com o fogo todo e às vezes entram como um divisor para dividir, para separar, para colocar lenha na fogueira, para criar partidos num grupo ou numa família. Por não entender o processo de Deus. Não é diferente hoje. Veja que eles fazem tudo sem consultar Deus. Observe aquilo que diz a carta aos Tiago, no capítulo 4, de 13 a 14. Diz a carta aos Tiago: se vangloria das vossas presunções, das vossas jactâncias. E diz assim, Tiago, diz, hoje, amanhã irei a tal cidade, irei a tal lugar, negociarei, farei isto e farei aquilo, amanhã vou fazer isso e aquilo. Isso são tudo presunção, diz Tiago. Em vez de dizer, se Deus quiser, amanhã irei a tal lugar, farei isto e aquilo. Em vez de dizer, não, fala, vamos fazer isso. Pessoas que muitas vezes falam, eu vou construir isso. Não, vou fazer aquilo. Não, agora... Não, diz, se Deus quiser, com o Senhor, que a bênção de Deus esteja sobre mim para que eu possa fazer isto e fazer aquilo. Por isso que o padre Alberto Gambarini, que eu amo tanto há muito tempo, ele diz que existem os erros na oração. Os erros, por isso que na própria carta de Tiago, no capítulo 4, no início, diz que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal, para satisfazer somente as nossas paixões. Porque não surpreendemos Deus com uma mudança verdadeiramente de um cristão que reconhece o Deus primeiro, como diz Cristo em Mateus 6, primeiro o reino dos céus e todas as coisas serão acrescentadas. Se eu quero ser surpreendido, eu preciso entender que eu preciso surpreender Deus primeiro. Precisamos aprender com Eliseu. Veja, quando chegam a Eliseu, e que fala que depois de Eliseu soltar a sua ira de raiva contra os deuses, que ele vai atender, que ele vê o desespero de Josafá, o desespero do soldado, porque 7 dias no deserto sem água. Pessoas que muitas vezes estão nas suas vidas desesperadas. Olha o recado que o Espírito Santo vem dar para nós hoje. Pessoas que muitas vezes estão nervosos, desesperados diante de um projeto, diante da família, diante de uma causa, seja ela espiritual, material, profissional, familiar ou social. Seja de repente uma enfermidade. Pessoas que estão no desespero. E eles estavam assim, porque iam morrer. Não dava para ir nem adiante e muito menos para voltar. Porque caminharam 7 dias no deserto de areia quente. Imagina, o sol rachando na cabeça. Vamos morto. Quando chegam a Eliseu, Eliseu vai atender, porque conheceu e reconhecia a fé de Josafá. Porque ali ainda tinha um. Entre os 3 tinha um que temia o Senhor. E Eliseu, por esse que temia o Senhor, olha a atitude de Eliseu, me traz um tocador de harpa. Imagina, no sufoco, tão doido. Tá ficando maluco. Nós estamos com sede. Josafá quer buscar um profeta. Eliseu desce a lenha no rei de Israel. E vem dizer, me traz um tocador de harpa. Tem algum por aí? Olha Eliseu chamando para a calma. Olha Eliseu chamando para abrandar o coração. E apenas diz a palavra que o tocador de harpa começou a tocar, a mão do Senhor desceu sobre Eliseu.
Que coisa mais linda, me arrepia isso. A mão poderosa do Senhor vem sobre Eliseu, porque Eliseu mostrou primeiro, Eliseu descansando no Senhor, exaltando o Senhor naqueles acordes musicais. Não foi isso que fez Josué 7 dias e 7 noites para derrubar as muralhas? Toque trombeta. Eliseu trouxe a melodia naquele momento. Eliseu começou, e olhando para o tocador de harpa, a mão do Senhor estava sobre Eliseu. Enquanto eles estavam desesperados, o que vamos fazer? Querido e querida, a pergunta é, no momento do desespero, você tem a capacidade, temos a capacidade de ver uma música de louvor e cantarmos para o Senhor? No momento da dor, no momento do desespero, no momento da dúvida, nós levantamos um louvor ao Senhor? Veja, primeiro olhamos para o céu para exaltar o Senhor, para depois olhar para o problema? Como a Isa sempre gosta? Quando pediram para ressuscitar Lázaro, quando Jesus faz o que primeiro? Primeiro ele entra em intimidade com o Pai, dá graças ao Pai. Depois ele diz, Lázaro vem. No momento do desespero, você coloca uma música aí no seu celular, no seu aparelho de som, no seu carro, e você canta uma música espiritual para o Senhor? Momento do seu nervosismo, porque a música abranda o coração. Santo Agostinho vem dizer que quem canta reza 2 vezes. É maravilhoso. Eliseu traz um tocador de harpa. Eliseu chama para uma harmonia. E naquele momento, quando Eliseu chama o tocador de harpa, que começa a tocar, a mão do Senhor vem sobre Eliseu. E é dito pelo Senhor, vocês não vão ter nem vento e nem chuva. Mas é preciso que cavam um monte de cova. Mais doido ficaram ainda. Já pensou? Ele traz um tocador de harpa para tocar. Agora ele manda que nós abrimos muitas covas. Já é para enterrar. Já é, as covas já, Eliseu está dizendo isso e já começaram a subentender. Vai nos enterrar. Já mandou nós abrir a cova. Está tocando, quer cantar a nossa derrota. Veja como é lindo o processo como Deus trabalha. Aonde o homem vê o nada, ali Deus faz o tudo. Eliseu disse em nome do Senhor, não terá nem vento e nem chuva. O desespero aumenta, vou cavar a cova, o sol está rachando. Ele toca a harpa e nós não temos nem vento e nem chuva. E Eliseu disse, e essas covas serão cheias de água. Será abundância de água em todas essas covas. E terás água para ti, para vocês e para os animais. Abram muitas covas. Querido e querido, o Senhor está nos chamando a atenção nesse momento. Precisamos aprender com Eliseu. No meio da tempestade. Eliseu surpreende Deus. Veja. Eliseu surpreende Deus. Ele não foi imediatamente. Eliseu primeiro Eliseu exortou o rei de Israel, dizendo, o Deus que você serve é o mundo, é o Baal. Por isso, se não fosse Josafá, eu nem olharia para ti. Eliseu está tomado de uma palavra poderosa. Muitas vezes nos falta hoje isto. Quantos pregadores se colocam às vezes nas redes sociais e diz, Deus está falando isso, está falando aquilo. Sabe, não estou minimizando o poder do Espírito, mas é algo que tanto que Deus fala, que Deus fala. E nós temos que ver, se esse que diz que Deus fala, tem essa intimidade do Espírito. Tem realmente ficado na presença do Espírito. São homens que vivem o Espírito. Que vivem dentro de um processo de unidade no Espírito. Ah, porque Deus fala, porque Deus está falando, porque Deus está falando, porque Deus que está falando. É muito fácil dizer Deus te ama, é verdade, é fato, Deus nos ama. Ele nos ama tanto que não depende do nosso amor para nos amar. Isso é graça. Se Deus dependesse do meu amor para Ele me amar, eu estava lascado. Nós temos que olhar para dentro disso. Ah, Deus vai fazer uma bênção, às vezes em corrente na rede social. Olha, curta isso que você está lendo porque virá bênção. Ah, passo direto, nem olho.
É tantas coisas, é tantas promessas, mas na verdade o que o Senhor quer dizer, quem é que tem intimidade, que tem gosto e que tem prazer e que recebe uma palavra de exortação? O rei de Israel recebeu. Quando Josafá sentiu o desejo de buscar um profeta, sabia, Eliseu era aquele que caminhava com Elias. Quando Elias passou o casaco ungido para o corpo de Eliseu, Eliseu foi tomado de poder. Elias é recolhido pelo Senhor e Eliseu assume a posição do profeta. E Eliseu assume uma posição de fé e de fidelidade. Quer ser surpreendido por Deus? Um primeiro passo, vamos ser fiel a Ele. Quer ser surpreendido por Deus? Vamos perseverar no que Ele pede. Quer ser surpreendido por Deus? Vamos amar primeiramente a palavra dele, como Jesus diz em João 14, 23. Aquele que me ama e ama a minha palavra, eu e meu Pai viremos nele. Quer ser surpreendido por Deus? Vamos primeiro buscar a Deus antes dos nossos projetos, antes dos nossos desejos, antes das nossas idas, antes da nossa viagem, antes das nossas ações. Deus aí fará quando eu chamo a Deus. Entro no meu carro e digo, Jesus, vamos. Me lembro muito bem quando fui atender uma mulher na cidade que eu morava, em Jacarezinho. O marido dela, o Mário, engenheiro da Cargill, eu dou nome aos boi porque é fato, e ele era engenheiro da Cargill, e fomos que ele estava fazendo uma cirurgia em Ourinhos. Em Ourinhos. Aí eu tinha que levar ela não sabia como era, e eu tinha que dirigir, aí peguei o carro dele, fui com ela. Aí chegando lá na clínica, estamos lá, até ela viu, ele tinha feito a cirurgia, estava bem, e eu tinha que ir lá com ela, depois trazer de volta para a casa dela. Deixar o carro na casa dela e ir para minha casa depois. Aí chegamos lá, ficamos lá, vimos o Mário, estava tudo bem, a cirurgia correu tudo bem. Aí na saída ela disse, você não passa que eu tenho que passar na casa de uma amiga minha? É num bairro tal, eu te mostro o caminho. Eu falei, mais ou menos sei onde é. E de repente entramos numa estrada de chão, entramos no... E foi, e de repente não tinha mais iluminação pública, e vai, aí chegando naquela casa, ela não sei o que ela fez, falou com a pessoa lá, e vamos sair. Quando eu entro no carro que estamos saindo, o carro apaga tudo, geral. Apaga geral. Geral. E eles tinham uma tendência a uma outra espiritualidade. Uma espiritualidade que não era a mesma que a minha. Mas a minha vontade de fazer não depende da espiritualidade do outro. E nunca pode. Não podemos fazer acepção de pessoa, raça, cor e credo. E ali estava com muito amor. Olhei, bati a chave no carro e nada, naquele Santana do Mário. Ele era engenheiro da Cargill. Nada, não acontecia nada. Aí de repente vai dali, vai daqui, mexe, nada. E eu dei uma de mecânico. Pego o celular, a luzinha do celular e vou lá e olho no motor. Não entendia nada, não entendo nada, não sou mecânico. Aí depois eu olho e o que está acontecendo? Aí chego lá, abri o capô novamente e ela ali tremendo de medo, porque eu não chegava 1 metro na frente do nariz, só a luzinha do celular. E estou dando nome aos boi porque é fato. E aí o que acontece? Naquela hora, eu olhei assim, falei, mas o que está acontecendo comigo? Falei, ô Senhor, me perdoe. Aí fechei o capô, ela falou, o que foi? Não foi nada, vai entrar no carro. Aí quando ela entrou no carro, falei, não, banco de trás. Ela falou, por quê? Você não quer que eu vou na frente, perto de você? Falei, não, aqui na frente já tem alguém. Ela disse quem? Falei, Jesus. Ela, tá. É o Mário, engenheiro da Cargill, Jacarezinho. Falei, tá. A mulher dele, meia mestiça, japonesa. E aí, Sansei. Aí eu, ali, ela olhava para mim assim, eu peguei, antes de ligar, falei, Senhor, me perdoe a minha fraqueza, a minha fé, me perdoe, Jesus. Mas não é para crescer, Senhor, a minha fé, mas para que ela creia, Senhor, que o Deus que eu sirvo é o Deus da verdade. E sei que Tu estás aqui, e esse lugar, Senhor, é especial para Ti. Ela está no banco de trás. Só estou aqui à frente contigo, porque Tu tens que me conduzir nesse volante, Jesus. Me perdoe. Eu olhava assim,
E ela chegava, ela entrou entre os bancos e olhava no banco assim, e eu via que ela assim. Daqui a pouco, o que eu fiz? Falei, Senhor, então já vou ligar. Quando liguei, ligou tudo. Falei, Senhor, e fui cantando até o pedágio que é entre Ourinho e Jacarezinho. Fui cantando, que depois do pedágio comecei a falar do Senhor para ela. Veja, isto é, muitas vezes o Senhor nos coloca num impasse para ver a nossa posição de fé. E muitas vezes nós nos vemos assim. E se eu fosse hoje parar na minha caminhada por causa de flecha, por causa de ataque, por causa de palavrinha, por causa de espinhozinho, eu não existia mais na caminhada. Mas a minha meta é o Senhor. Os ventos vão vir ao contrário, porque Mateus 5,12 vem dizer: bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem, quando disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu, pois assim perseguiram aqueles que vieram antes de vós. Então eu me coloco a minha fé nisso e procuro me policiar a cada dia, tirando e trabalhando das minhas imperfeições. Eliseu naquele momento mostrou uma força de fé muito poderosa. É isto? Sim, e a fé de Eliseu, ela nos inspira muito, porque ela nos faz ver e pensar e observar que, como trouxemos no tema da live, que temos que surpreender para ser surpreendido. Vemos aí uma ação e reação. Assim como a falta de espiritualidade, de fé de alguns tem uma reação, a espiritualidade e a fé de outros e nossa tem outra reação. Então nós temos que tomar a iniciativa, porque como você muito bem trouxe, o Senhor, ele nos ama, independente se nós amamos ele. Então ele vai nos amar porque somos suas criaturas, fomos criados e modelados por ele. Ele só não vai compactuar com os nossos pecados, com os nossos agires errados. E ele não vai poder dar a graça e conceder e agir na vida daqueles que não estão na vida, que estão, como trouxemos na live passada, no submundo, aterrados dentro de si mesmo, em situações de pecado, de contendas, de incredulidade, de não estar em Deus. Então, dentro disso, nós olhamos e vemos a fé de Eliseu e vemos como nós faltamos em olhar o quão simples é surpreender a Deus no nosso dia a dia. Eliseu precisou só de um tocador de harpa, que nem tocou a harpa direito, só no resbalar dos dedos nas cordas, a mão do Senhor veio. Porque Eliseu surpreende o Senhor. Porque no momento que eles se colocam sem saber o que fazer, no mar revolto, ele traz para o Senhor um louvor, né? Um cantar, um exultar a Deus, um glorificar ao Senhor. E o Senhor vem e faz agir a sua bênção, vem falar com o povo. Mas antes, Eliseu mostra a sua fé também ao rei de Israel e dá um puxão de orelha também em Josafá e falar que é por ele mesmo tendo errado, voltou atrás. Então muitas vezes nós nos lembramos do Senhor só dentro das situações difíceis da nossa vida, dentro de situações que de uma doença, de uma provação, situações financeiras. Nós só lembramos do Senhor nessa hora. E daí, olhando dentro disso, nós pensamos, tá, mas é errado eu lembrar de Deus dentro das situações? Não. Temos que lembrar do Senhor dentro das situações difíceis, clamar a Ele, pedir que Ele nos fortaleça. Mas nós não podemos só lembrar de Deus nessas horas, porque não é uma surpresa nós lembrarmos do Senhor nas horas difíceis. Porque como diz aquele ditado, né? É quando pega a pessoa pelas calças curtas, né? Que tá no apuro, que ela lembra do Senhor, que ela toma uma ação. Isso nos traz a palavra surpresa também. Você reage de forma alegre ou assustada dentro de uma situação. É surpreender-se, é ficar exultado e admirado com uma situação. Então, quando nós projetamos dentro da nossa vida, por meio da nossa espiritualidade,
todos os dias surpreender a Deus por meio da nossa conversão diária, da nossa mudança de agir, nossa mudança das nossas ações, como você trouxe, né? Você caiu em si e mudou a sua ação. Você não continuou ali tentando olhar o que não estava acontecendo no carro ou o que estava acontecendo no carro. Você tomou uma posição dentro de uma ação de fé, de trazer o Senhor para a situação e mostrar que Ele estava no controle. Então falta de nós, desde o início, trazer o Senhor dentro das situações, como você estava nos comentando e trazendo o abrir dentro da palavra. Então falta em nós trazer o Senhor dentro de todo o começo do processo, porque quando chegar na hora da aprovação, nós já estamos com o Senhor, nós já acreditamos que o Senhor vai agir. Então nós agradecemos e louvamos Ele e glorificamos e deixamos o Senhor agir, nós deixamos o Senhor trabalhar. E para isso nós temos que voltar para um caminho e um sentimento de humildade, em entender e colocar que o Senhor é o Senhor da nossa vida, que o Senhor vai prover tudo, que o Senhor faz tudo em nossa vida e sem Ele a gente não faz nada. Então entrar num sentido de humildade e conversão para o Senhor, acreditar, fazer ações diferentes, né? Porque temos que, quando nós nos convertemos, quando nós aceitamos uma vida nova em Cristo, nós mudamos as nossas ações. Nós passamos a viver dentro do manual de instruções do Senhor, dentro das leis do Senhor, dentro do código de conduta do Senhor. Porque Ele vai nos apresentar como devemos agir em tais situações, como devemos agir em outras situações. E dentro da Sua palavra, o Senhor nos deixa claro isso, que nós temos que renunciar a nós e aos nossos maus procedimentos e as nossas ações para o Senhor agir. E Ele deixa isso muito claro em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se meu povo, sobre o qual foi invocado o meu nome, né, foi clamado, foi chamado o meu nome, se humilhar, se procurar minha face para orar, se renunciar aos seus maus procedimentos, escutarei do alto dos céus e sararei essa terra. Então Ele vem mostrar pontos e passos que devemos fazer para o Senhor nos surpreender, para Ele agir na nossa vida. Então nós temos que clamar o nome dEle, pedir a ajuda, pedir o socorro dEle, sim, mas nós temos que nos humilhar. Nós temos que procurar a face dEle para orar. Nós temos que voltar os nossos olhos para o Senhor e renunciar aos nossos maus procedimentos. Nós não podemos querer que o Senhor nos ajude sem deixar que Ele nos limpe. Não tem como o Senhor habitar em nós, que somos templo do Senhor, sem que a casa esteja arrumada, sem que esteja tudo limpo. Nós não vamos, como nós pensaremos em o Senhor, em o Espírito de Deus, o Espírito Santo, habitar numa casa toda quebrada, uma casa com rachaduras, com infiltrações, uma casa contaminada de pragas, por exemplo, ratos, baratas. Nós temos que fazer uma limpeza para Cristo e para o Senhor habitar em nós, para daí Ele surpreender. Então, sim, quando trazemos que temos que surpreender para sermos surpreendidos, aí vem mostrar um sentimento como o de Zaqueu, que ele tem a ação de eu quero ver Deus, mesmo com todas as suas dificuldades, com todos os seus pecados, mesmo com toda a sua ação, né, de enganar os outros, de superfaturar, né, os impostos, de agir no erro. Ele queria ver Deus. Ele virou o seu olhar para o Senhor. E ele sobe na árvore, ele quer ver Cristo, ele quer ver Deus. Isso se torna um ato de surpresa, que aquele que estava no erro, aquele que estava longe de Deus, queria ver Deus, queria ver Cristo. E Cristo vai lá e surpreende ele mais ainda. Ele chama, manda Zaqueu descer.
E quando ele manda Zaqueu descer, ele fala, eu tenho que ficar na sua casa. Então ele surpreende Zaqueu mais ainda, porque ele esperava só ver Cristo conversar com as pessoas, passar por ali. E Cristo surpreende, mostrando que sabia quem ele era. Então nós temos que deixar o Senhor agir na nossa vida. Mas ele não vai entrar num rompante, porque ele fala, eu estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele, o Pai também ceará. Eu entrarei e farei, habitarei com estes, então eu me farei presente. Mas eu vou bater na porta, ele diz. Então, várias vezes o Senhor bate na nossa porta, de várias maneiras, de vários jeitos, por vários sinais. Cabe a nós abrir a porta, porque ele deixa claro dentro disso que nós temos o livre-arbítrio de surpreender a Deus, de fazer, de ter essa ação de surpreender a Deus, para ele entrar, para ele fazer uma surpresa para nós. Quantas vezes nós deixamos na mão do Senhor por meio de oração, de clamor, nós deixamos na mão do Senhor de oração, de clamor, que queremos como trouxemos no vídeo de segunda-feira, que queremos que ele faça em nossa vida e faça acontecer nossos projetos, um pedido, né? Uma situação que queremos muito, mas nós vamos pedindo e nós queremos que aconteça hoje, no nosso tempo, na nossa vontade, e não vai acontecendo, vai demorando, e você acaba esquecendo. E daqui 2, 3 meses, anos, a situação acontece, você se surpreende. Porque é Deus explicando para nós e mostrando para nós que quando colocamos a nossa confiança nas mãos dele, os nossos pedidos, aquilo que queremos que ele nos dê com sua graça, ele vem mostrar que é no tempo dele. Por quê? Porque o Senhor trabalha na surpresa. Porque quando o Senhor nos surpreende, nós aí nos colocamos mais ainda a nossa crença nele. Nós acreditamos. Mas por quê? Porque nós somos perseverantes. E porque nós temos a nossa fé nele. Então, a fé de Eliseu é um ótimo exemplo a nós olharmos e seguirmos e reproduzirmos, fazer aquilo que o outro não está esperando, andar contra a maré e não focar na situação, mas assim como Cristo você trouxe, eu realmente gosto muito, olhar para o Pai primeiro. É interessante quando você estava falando de Eliseu. É muito lindo quando nós olhamos mesmo a atitude de Eliseu quando ele manda trazer o tocador de harpa. E o tocador de harpa, quando dá os primeiros acordes, como você disse, a mão do Senhor vem sobre Eliseu. Muitas vezes nós vemos, às vezes nas igrejas, não é? Instrumentos musicais sendo tocados sem nenhuma unção, sem vontade, e às vezes com divisões, não é? Música que as vozes não se compactuam com aquilo que está sendo tocado. É hora de olhar como é que está tocando para Deus. Como é que eu seguro o meu instrumento? Eliseu diz, traga um tocador de harpa. Aquele tocador do violão, da guitarra, né? Da bateria. Traga do teclado. Traga um tocador de harpa. Como é que está tocando para que a mão do Senhor se manifeste? É tão interessante olhar para dentro disso, não é? É muito importante observarmos isso na nossa vida, não é? Se a sua vida está confusa, veja, se tem muita confusão, tá? Se de repente tem situações de guerras no meio da família, as coisas talvez que você não esteja entendendo, tá? Acalme-se o seu coração. Acalme-se e entre em intimidade com o Espírito, cante no Senhor. O Espírito Santo vai iluminar a sua visão ocular, vai trabalhar na sua memória, no seu subconsciente, vai refrescar a sua memória e dar a você o discernimento de uma luz do caminho que você deve seguir, do como você deve falar, de como você deve agir, o que você tem que fazer. Entenda, Deus não age na confusão. Deus não age no meio da confusão, no meio do barulho e no meio do medo. Certa vez estava orando com um grupo, fazendo uma vigília, numa paróquia chamada Sagrado Coração de Jesus, Jacarezinho. E na madrugada aparece uma situação terrível. E de repente o grupo todo começou a rezar ali. Eu senti aquelas orações do medo. Eu peguei ali no meio dos meninos. E eu disse, pode parar. Se for para vocês fazer a oração do medo, não faça.
diante do Santíssimo, diante do Senhor, ali, do Santíssimo Sacramento, todo mundo orando, tremendo, porque a situação queria arrebentar a porta da igreja lá fora. Quando eu fui para abrir a porta, você não vai abrir a porta. Eu falei duas coisas. Primeiro, vocês estão rezando a oração do medo. E segundo, vou abrir a porta porque eu creio no meu Senhor que está aqui dentro dessa igreja. Ou vocês oram na fé, ou parem, comecem a cantar, já que é uma equipe de música, na qual eu fazia parte. E de repente, abri a porta e fui encarar a situação e orar para a pessoa lá fora. Enquanto eu orava pela pessoa, tinha uma pessoa que foi comigo, e ela ali do lado, a Luciana, eu dou nome aos boi, porque é fato, e ali, e quando estava ali que eu impus nas mãos, eu ali, ele se contorcia todo, fazendo oração, estava uma pessoa, né, e de repente ele olhou para ela e disse, olhou para ela rindo, zombando e disse, a tua oração não está com nada. Aí que ela foi mais longe ainda. Veja, correu tudo bem depois, graças a Deus, mas nós precisamos ver, Deus não age no meio do barulho, senão ele tinha já feito a situação. Eliseu manda trazer um tocador de harpa, acalme o seu coração. Deus age no coração que busca e acredita nele, que ele é paz. Deus não age na confusão e muito menos no medo. Deus fala através de Eliseu. Olha o que Deus fala através de Eliseu, abra covas. Veja, no deserto, na areia, abre covas. Eles não tinham que se ajoelhar. Eles tinham que ir ao chão, botar o joelho para abrir covas. E qual que é a matéria-prima que eles tinham? Porque serão muitas covas. Abrir cova com espada, com lanças, eles tinham que se ajoelhar. Deus, aqueles homens vai ao chão, sentir o chão, sentir a areia, para abrir covas. Muitas vezes nós precisamos nos sentir que nada somos. E muitas vezes queremos pisar nas pessoas, se saímos do mesmo lugar, por pó, nós vamos voltar. Deus pede através de Eliseu, abra covas. E aqueles homens foram se ajoelhar ali naquele chão para abrir covas. E foram muitas covas. Nós muitas vezes precisamos ir ao chão. O Senhor está nos chamando, precisamos olhar para o nada no qual nós vamos voltar, para a cova de onde vamos voltar. E nessa cova que para você é o fim, e eles achavam que eles iam estar mortos, que Moabe ia vir destruir eles. E eles diziam o que vamos fazer. Quando ele veio, eles iam mandar fazer covas. Eles se desesperam. Mas aonde era o nada para eles, Deus ia fazer o tudo. Que quando Eliseu diz, Deus, vocês não vão ter vento e nem chuva, mas essas covas vão encher de água. Coisa mais linda. De repente, se a sua vida de repente se sente num buraco, você se sente vendo uma situação sem saída, você vê que você tem dobrado o joelho e tem orado, o Senhor manda dizer hoje que Ele vai te surpreender. Dentro desta palavra, reanimando a sua fé, reanimando a sua vivência, a sua intimidade espiritual, para você tomar posse. Sim, Senhor, enche as covas da minha vida, Senhor, dos medos, da opressão, da depressão, da angústia, situações de enfermidade, de desentendimento. Encha com a tua água viva, Senhor. Encha com a tua água viva. Foi isso que Deus fez, e Deus diz, vai beber todos vocês, não só vocês, mas vai ter água até mesmo para os animais. Meu querido e minha querida, Deus fez para aqueles homens o que era impossível. Quando Eliseu clama, preste atenção nisso. Deus fez para eles o que era impossível. No deserto encheu todas as covas de água. Veio água. Não veio com chuva. Sem vento. Encheu de água. Deus fez o impossível. Sabe por quê? Porque eles fizeram o que era possível. Nós não recebemos aquilo que para nós é impossível, porque nós não estamos fazendo o possível. Qual é o possível? O mínimo, dobrar os nossos joelhos. Reconhecer o Senhor como o Senhor da nossa vida. Praticar a palavra, darmos sequência à vivência da palavra. Deus faz o impossível, cabe a nós fazermos o possível. E qual é o possível? Começa por onde? A oração, fidelidade ao Senhor, fechar a boca para as críticas, para as conversas, fechar os ouvidos para as fofocas que vêm, ter uma meta, ir em frente,
planejado no Senhor, não para e depois do meio do caminho chamar o Senhor, planeje antes e vá no processo do caminho, feche os ouvidos para as coisas ruins, tenha práticas boas, é o nosso possível. O possível é que quando vou beber água, bendito seja Deus por esta água. É o possível, e o Senhor faz com que essa água abençoe, sim, abençoe todo o meu corpo. Deus pode fazer o impossível, desde que nós façamos o possível. E Deus fez aquilo para eles, porque eles fizeram o que era possível. O que custava eles abrir covas? Vamos fazer. Vamos fazer. Mas Eliseu queria mostrar para eles quem era, principalmente para o Deus de Israel, no cujo pai e a mãe dele servia a Baal. Muitos sofrem em seus projetos na vida por não consultar Deus antes. Eles foram ver 7 dias depois que não tinha água. E não tinha como voltar e não tinha como seguir. Muitas pessoas vão lembrar de Deus lá no meio do projeto, lá no meio da vida. Depois que começou, antes não consultou o Senhor. O que diz João 15,7? Jesus diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis tudo. Muitos cavam poço na sua vida. Estão cavando poços, cavando, na esperança de encontrar uma mina. Que essa mina jorre. Na vida espiritual, pessoas que estão buscando na vida espiritual um crescimento espiritual, mas vê que de repente está andando em círculo, pouco entende, pouco sabe, tem pouca intimidade com Deus. Tem muito mais intimidade com as coisas, até mesmo com as confusão, até mesmo com os falatórios, mas não tem intimidade com as coisas do Espírito. Deus manda aquele povo, através de Eliseu, cavar cova no seco, veja, no seco, no deserto. Mas que aquele povo cavasse na confiança. Porque Eliseu estava ali, Eliseu confiou, Eliseu pediu, cave. A confiança de Eliseu, pela confiança de Eliseu e pelo pedido de Josafá, Deus enche as covas de água. Observe isso. Observe que Elias, aquele que antecedia Eliseu, que Eliseu caminhava com ele, desafia o rei de Baal, que era o rei do tempo do povo de Israel, daquele lá que estava consumindo o povo. E Deus, através de Elias clama ao Senhor e o Senhor manda fogo do céu e consome a oferta de Elias. E o povo ficou pedindo o dia inteiro, o dia todo, e já estava terminando. Elias falava para ele: grita mais alto, grita. Deus não está ouvindo a oração de vocês, o Deus de vocês não está. E já terminou, Elias falou: ó, vocês estão cansados, deixa agora a minha vez, o Deus de vocês não atende. Elias fez do altar, ali tudo lindo, e mandou jogar água em cima, ainda muita água, e depois disse: Senhor, mostra para ele qual é o Deus que eu sirvo. E Deus consome a oferta de Elias. E ali Elias derrota todo aquele povo dos deuses, aqueles profetas do demônio, pela fé. E na sequência, o rei ali preocupado porque queria água, porque já Elias jogou toda a água que eles tinham, toda a água. E de repente na preocupação, o que vamos fazer? Será que vem chuva? Porque a promessa é que ficaria tantos anos sem chuva aquele lugar. E Elias disse: o Senhor mandará chuva. Vá, logo volta que o Senhor mandará chuva. E manda aquele que com ele caminhava, sobe lá no monte, vê se vem uma nuvem. Vê se vem uma nuvem. Aí ele vai, volta cansado. Não, nem uma nuvem. Volta de novo. Ele ia lá, subia cambaleando, voltava, não tem nenhuma nuvem. Vai lá de novo. E Elias de joelho. Quando ele volta, ele vem, olha, eu vi, é mais ou menos do tamanho de uma mão a nuvem. Então corre, porque a chuva vai ser torrente. Você compreende que muitas vezes na nossa visão as coisas podem ser pequenas na sua visão, mas na visão do Senhor é muita bênção para a sua vida. O que o Senhor disse? Se tiver de fé como um grão de mostarda. O Senhor nos chama a desafio, e o nosso desafio é fazer o que nos é possível. Elias surpreendeu Deus pela fé. E foi isso que Eliseu aprendeu com aquele que o instruiu no caminho do Senhor.
É possível surpreender e ser surpreendido? Sim, é possível surpreender. É preciso muitas vezes entender que para surpreender Deus, precisamos jogar as pedrinhas que carregamos. Muitas vezes tem pedrinhas que temos que jogar fora. Surpreender Deus é jogar pedrinhas de estimação que trazemos no decorrer da vida, jogar fora. Precisamos fazer a diferença na vida. Jogar os vícios. Quais são os seus vícios? Quais são os seus vícios? Falas, certas falas. Certo tempo atrás eu conheci uma menina que eu já conhecia há muito tempo. Ela gostava de falar muito certos palavrão. Eu falei para ela: olha, se você começar a mudar nisso, muitas coisas vão mudar na tua vida. Quando você está brincando, você fala muito palavrão, tenta mudar nisso. Foi passo a passo, nunca mais falou. E muitas coisas na vida dela, inclusive na vida espiritual, está crescendo. Vejo com muita graça de Deus. Certos vícios que nós muitas vezes carregamos. Certas ações que não é compatível aos olhos do Senhor. Certos pensamentos e sentimentos que muitas vezes temos. Quer surpreender o Senhor para ser surpreendido? Mudar, tirar e mudar nesses contextos tão simples. Fazer o que para nós é possível. Se não tem força, pede o Espírito para que possa fazer o que é possível. No que é que gastamos o nosso dinheiro? Quais são, aonde estamos enterrando o fruto do nosso trabalho? Gastando no quê? Tirar o negativo e colocar na sua vida, na nossa vida, o positivo. Sabe quando tira o negativo e coloca o positivo? Sair dos padrões do mundo. Parar de seguir os padrões que o mundo diz. A moda agora é isso. Eu não posso seguir esses padrões. Porque esse padrão não é compatível aos olhos do Senhor. É o que me é possível. Aos rótulos, às marcas. Não, porque eu tenho que seguir. A moda agora é isso. Eu tenho que fazer assim. Tenho que me vestir dessa forma. Precisa disso. Quais são os seus rótulos? Quais são os padrões que nós seguimos? Fazer diante de Deus aquilo que nos é possível. Precisamos surpreender a Deus com a nossa mudança. Os vídeos dessa semana do meu canal foi sobre a surpreender Deus, ser surpreendido. Foi falando sobre a surpresa. E trazendo nesse tema de hoje, surpreender para ser surpreendido. Se eu quero que Deus me surpreenda, eu preciso surpreendê-lo com a minha mudança de vida. Observe, Paulo entrou num conflito. Se você ler o livro de Romanos, no capítulo 7, de 14 e seguinte, Paulo entrou num conflito quando ele falava: puxa, quando eu quero fazer o bem, o que eu faço é aquilo que eu não queria fazer, que confusão na minha cabeça. Né? Toda vez que eu quero fazer isso, eu acabo fazendo isso, que homem fraco que eu sou. Aí ele diz: mas graças sejam dadas a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, porque pela minha carne sou escravo do pecado, mas pelo meu espírito eu sou submisso a Deus. E naquele momento, se você vê Romanos 8 na sequência, Paulo toma uma decisão. E qual a decisão? Já não sou eu mais que vivo. A partir de agora, tenho minha fraqueza, mas eu sei que Cristo vive em mim. Sou humano, mas Cristo vive em mim. Eu tenho tropeções, mas em Cristo eu me levanto. No chão eu não fico, porque em Cristo eu me sustento. Paulo toma uma decisão, uma posição na vida. Esse é o sentido de nós cristãos tomarmos uma decisão. Quem quer ganhar os valores de Deus, surpreenda Deus. Se eu quero ganhar os valores do Senhor, eu preciso surpreender e atender aquilo que Cristo diz: buscar em primeiro lugar o reino, e tudo vos darei em acréscimo. Em acréscimo. Vou acrescentar na sua vida, diz o Senhor. Há pessoas que têm receio de tomar decisão. Sabe por quê? Porque tem medo. Tem pessoas que têm medo de tomar decisão porque tem medo de ser simples. Mas como que eu vou ter amizade com aquela menina, aquela pessoa é pobre demais, é uma caipira. Como que eu vou frequentar aquelas pessoas? Não vou. Tem pessoas que têm medo de ser simples, têm medo de sair dos seus padrões. Porque ser humilde hoje é brega, para o mundo é brega. Ser simples é brega.
Sair dos padrões, das ostentações, do eu sei, do eu sou, do eu posso, do eu mando. Tem pessoas que fogem e têm medo de mudar os padrões, tem medo de surpreender Deus e não consegue surpreender Deus porque a simplicidade passa longe. O medo de sair dos seus padrões, dos seus status na vida. Veja o filho pródigo. Veja o filho pródigo. Ele quis e a liberdade o pai deu para ele. Vai. Chega lá, ele se afunda no mundo. Ele vê, ele vai no fundo do poço, começa a comer até o pior dos lixos. Começa a conviver até entre os porcos. Ele toma uma decisão, vou voltar. Vou voltar. E chega diante do pai, ele falou, papai, eu voltei. Eu sei que eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas estou aqui. Papai, a minha vida estava uma desgraça. Papai, eu estava fazendo isso. Papai, foi isso que aconteceu comigo. Ele começou a relatar ali. Papai, eu não sou digno de estar diante de ti. O pai falou que nada. Aqui, pegou o anel, tacou, você é meu filho. No dedo dele. Tá aqui meu anel. Tacou o anel no dedo dele. E disse para ele. E mandou chamar o servo e fez uma festa porque o filho voltou. O filho surpreendeu ele mesmo e surpreendeu o pai. Nós precisamos surpreender Deus. Ir ao Senhor com as nossas misérias. Senhor, olha, papai do céu, eu sou um borra merda. Papai, eu tenho pisado no buraco, eu tenho aprontado. Papai, meus pensamentos faz cair certas falas. Papai, ontem e antes eu pisei no cocô. Papai, mas eu tô aqui. E o que o pai vai fazer? O que Deus Todo-Poderoso? Ele reconhece, como a Isa bem citou. Ele do alto do céu, ele olha o coração da humildade e ele restaura. Se eu quero que Deus me surpreenda, eu preciso surpreender Deus primeiro. Se o tema da live é surpreender para ser surpreendido, eu preciso reconhecer dentro desse contexto. Há pessoas que não têm vergonha de surpreender Deus, sabe por quê? Porque tem vergonha. Hoje falar de Deus é vergonhoso. Tem pessoas que não surpreendem Deus com a gratidão, não agradecem ao Senhor. Quando agradecemos ao Senhor, nós surpreendemos. Pelo que temos, pelo que somos, pela vida, pela roupa, pela água. Pelo dia, quando anoitece, quando amanhece, nós surpreendemos a Deus como filhos que agradecem pela sua potencialidade na nossa vida. Muitos têm vergonha de surpreender Deus. E Jesus diz o quê? Aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele diante do meu Pai. Veja, muitos têm vergonha de abrir a boca e no meio de um núcleo social de amigos, não é? Ai, que Deus te abençoe. Ai, isso é brega, isso é coisa de fanáticos. Muitos vivem a sua vida, mas lá na frente, mas bem lá na frente, como Isa bem disse, a barriga dói. E aí, ai meu Deus, não importa quem está perto. Pode estar uma multidão, ai meu Deus, minha vida está uma desgraça. Mas por que esperar lá na frente? Por que não surpreender Deus já? Não mostrar quem é o Senhor da nossa vida em todos os momentos? Claro que de uma forma sóbria, não fanática, que Deus não gosta do fanático, nem agrada a Deus, mas de uma forma sóbria, mostrando quem é que serve. Zaqueu, como a Isa bem disse, quis surpreender o Senhor, subiu. Eu vou surpreender, eu quero ver aquele homem, eu quero ver o Nazareno. E de lá ele foi surpreendido. E Jesus chega aí, desce depressa. Imagina a pressa, Zaqueu deve ter caído. Hoje eu fui na tua casa. Quando nós surpreendemos o Senhor entra na nossa casa. Como diz Apocalipse 3, eis que estou à porta e bato. Se abrir, entro na tua casa e cearei eu contigo e você comigo. Então, quando nós surpreendemos o Senhor nos surpreende. Nós surpreendemos o Senhor com a nossa mudança. Sabe aquele filme Mudança de Hábito? Você já assistiu ele? Mudança de Hábito? Ela foi para um lugar que ela jamais está fugindo como testemunha. Mas chega lá, ela começa a mudar todo aquele convento e mudar, e de repente ela não sabia, ela estava mudando. Ela começou a surpreender, e naquela música, naquele convento, esse filme muito bem feito, gosto desse filme, de repente Deus ali surpreendeu, tantos que estavam dentro, quanto que estavam fora, e ela principalmente. Surpreenda o Senhor, transforme as suas provas em graça, transforme os seus ventos
em brisa, surpreenda o Senhor. Surpreenda. É momento de surpreender. Estamos já praticamente terminando para a gente orar. É isso? Sim, e quando você traz que precisamos mudar os nossos hábitos, né? Isso nos leva também a pensar que todas as nossas ações do nosso dia a dia, do nosso conviver, os nossos pensamentos, eles todos estão correlacionados e ligados a surpreender o Senhor, né? Seja nós acordarmos e agradecemos ao Senhor e glorificarmos Ele por estarmos de pé, por acordarmos, coisa que não fazíamos antes, é uma surpresa. E também quando surpreendemos o outro, como por exemplo, com as nossas atitudes, com a nossa mudança, a mudança dos nossos hábitos, das nossas ações. Quando, por exemplo, dentro de uma discussão, dentro de uma briga, dentro de fofocas, de conversa, você faz o inesperado. O inesperado que a pessoa está esperando que você vai revidar, que você vai gritar de volta, que você vai xingar, que você vai bater, e você faz o contrário. Você dá a outra face, como Cristo nos fala, nos ensina a fazer. Muda o seu hábito, muda o seu viver. Você surpreende, você trava o outro. Quando o outro diz eu te odeio, você fala, mas eu te amo porque você é meu próximo. Eu te amo por quem você é. Você traz para um lado da calmaria, da conversa e exclui a contenda, você trava o outro fica sem reação, fica surpreso. O ato da surpresa deixa a pessoa sem reação, é algo inesperado. Então, o comportamento inesperado que o outro, na visão do outro para você, reflete muito em surpreender Deus. E Deus se surpreenderá e nós seremos surpreendidos por Deus. Então, quebrar a expectativa dentro de um diálogo de brigas, de ações, quebrar a expectativa do outro. Ele espera que você age de uma forma, você age de outra, porque você mudou o seu hábito, você se converteu, você teve essa mudança. Então essa quebra na expectativa é positiva neste sentido. Por quê? Porque ela não vai te deixar mal. Ela vai fazer o outro refletir. Vai fazer o outro agir dentro de um discernimento e de sabedoria. Porque você agiu dentro do discernimento e da sabedoria. De mudar essa relação. Você será, dentro de uma briga, o extintor. E não a gasolina de aumentar mais o fogo. Você apartará, você sanará ela. Então, com esse comportamento, nós mostraremos assim como Eliseu, nós mostraremos a nossa fé pelo Senhor. Eliseu não mudou quem ele era. Tanto que ele vai lá, exorta o rei de Israel, ele fala na cara de Josafá que ele, mesmo ele estando longe, tendo lembrado de Deus, só 7 dias depois, ele ainda acreditava, porque ele não ficou murmurando. Nós vemos que quando o rei de Israel fala, né, nós vamos morrer, o Senhor, né, reuniu nós 3 aqui para nos matarmos, Josafá fala, não há aqui um profeta do Senhor? Então ele não murmura junto, ele lembra do Senhor. Então ele fala, ele não muda o seu eu, aquele que age dentro da verdade, da sabedoria, da brandura, num sentimento de educação que Eliseu foi, mas falando, por você mesmo eu não faria, mas pela minha espiritualidade, por Josafá e por Deus, por nós, vamos falar com o Senhor, traga um tocador de harpa. Aí ele surpreende mais uma vez. Então a gente vê que Eliseu, ele surpreende os reis mais de uma vez. Ele se surpreende de várias formas. E daí Deus, o Senhor, surpreende a ele e a todos. Porque ninguém sabia a forma que o Senhor ia agir. Se seria mandando chuva, brotando da terra. Por exemplo, com Moisés. Deus surpreende Moisés quando o povo clama por água e o Senhor manda ele bater com o cajado uma vez na pedra para jorrar água. Então, vários e vários processos de milagres e de acontecimentos nas vidas dos profetas, dos discípulos do Senhor que são relatados, vemos a surpresa, Deus surpreendendo. Mas por quê? Porque surpreenderam a Deus antes, sendo perseverantes na fé, sendo firmes
no Senhor. Quando os dardos vieram para todos eles e para nós permanecermos no Senhor. Temos que fazer isso, e se já estamos fazendo, Deus seja louvado, e continuaremos. Então temos que pensar muito nas nossas ações para com o outro. Como que nós agimos para o próximo? Como nós estamos surpreendendo? A nossa surpresa está sendo boa? Ou quando o outro olha, nossa, me surpreendi com aquela pessoa. Eu achava que ela era tão boa, mas nossa, tão bonita, tão bonita, tão bonita, mas é de uma empáfia, é intragável. Né? Tem muitas pessoas que você olha assim, nossa, uma pessoa linda, você acha que é uma maravilhosa, doce, e você se engana. Por quê? Porque a pessoa não era o que ela estava apresentando, porque ela estava se encaixando dentro dos padrões. Então quebrar esses padrões é necessário. Por quê? Porque o padrão que o mundo estipula, ele está à forma das medidas, das regras que o Senhor estipula para nós. Como trouxemos na live passada, temos que estar dentro do padrão Deus de qualidade. E isso ele nos mostra por meio da sua palavra, que é a Bíblia, né, que está para nós palpável, é a nosso alcance, tanto fisicamente quanto digitalmente hoje em dia, né, em aplicativos, na internet. Então o Senhor vem mostrar para nós o que é estar dentro dele, estar dentro das medidas do Senhor, para ele nos surpreender. E tem outras pessoas que nós olhamos, nossa, eu pensei que essa pessoa tinha um mau pensamento dessa pessoa, achei que ela não era legal, e ela me surpreendeu, ela é tão doce, ela me passa, ela me transmite o Senhor. Então o Senhor nos ensina que não julgar o próximo, não fazer essa análise, esse julgamento, surpreende a Deus. Porque nós vamos ser julgados da mesma forma que julgamos. Então, temos que também olhar e pensar que nós não podemos surpreender a Deus por conveniência. Porque Deus conhece o profundo de nossos corações. Assim como ele disse para Samuel. Samuel, não se iluda com um belo aspecto. Porque você conhece a face, eu conheço o coração. Então, para muitos, podemos ter uma fé, nós podemos, nossa, essa pessoa, você lembra, essa pessoa surpreende a Deus, ela tem um agir, mas você não sabe se é por conveniência, porque infelizmente há a conveniência dentro da religião em si, de acreditar no Senhor, quando não há a espiritualidade, quando nós não entregamos para o Senhor de corpo e alma, nós só queremos o benefício do Senhor, que é as graças que ele faz, que é os milagres que ele faz. Por quê? Porque nós ouvimos os testemunhos, nós vemos o agir de Deus pelos outros, como você trouxe da importância de testemunhar, de louvar a Deus, faça chuva ou faça sol, na alegria, na dor, assim como num casamento. Devemos ser fiel a Deus na saúde, na doença, na dor, na alegria e na tristeza, na felicidade e na infelicidade. Então temos que fazer essa união com o Senhor, dar as mãos ao Senhor e nunca mais soltar, colocar Deus em todos os momentos da nossa vida, fazendo Ele uma pessoa presente e não alguém que está longe, não alguém que você, eu conheço, o seu João, eu conheço ele de longe, de vista. Deus tem que ser o nosso próximo, mais próximo, grudadinho junto com nós, dentro de nós, por meio do seu Espírito, para que assim possamos surpreender ao Senhor. Porque surpreender ao Senhor é necessário para o nosso viver. Porque se nós não surpreendemos o Senhor, nós estaremos num descaso contra o Senhor. Se deixamos a nossa fé amornar, a nossa fé esfriar, temos que correr contra o tempo, porque ainda dá tempo de deixarmos a nossa fé quente, forte, fervorosa. Porque a palavra diz para não sermos mornos. Temos que decidir. Então, temos que ser, como você trouxe, temos que ser um corredor de maratona que não dá um tiro para depois cansar. Temos que manter um parâmetro, um caminhado, uma passada. E essa passada, esse caminhar, esse seguir sempre fazendo é surpreender o Senhor no dia a dia. E isso nós fazemos pela nossa conversão, pela mudança dos nossos hábitos, que acontece no nosso dia a dia. É tão interessante quando você traz, para nós orarmos dentro disso agora, é a questão do surpreender na questão de dar a face. De dar a face. E acabou me levando a uma situação muito interessante para que nós encerramos nesse momento, uma oração.
Veja o que aconteceu com José do Egito. E de repente isso acontece muito hoje, e muito hoje. Dentro de grupos, dentro de núcleos de orações, dentro de famílias, laços sanguíneos, parentescos. Hoje o que aconteceu com José? José crescendo entre os irmãos e o mais novo. Ali entre um dos mais novos. Os irmãos se reúnem por ciúme e por inveja. Por ranço. Por ver que José tinha algo do diferente. José tinha um brilho que eles não entendiam. Por que aquele brilho? E ofuscava eles. Fizeram, tramaram, reuniram, jogaram José numa fossa, num buraco. Depois venderam José como escravo. José foi surpreendido dentro da própria família com atitudes falsas. Com atitude que muitas vezes jamais ele esperava. E você sabe que a pedra que mais dói é a pedra que vem de dentro. Das pessoas do teu convívio, pessoas da tua família, pessoas do seu núcleo de amizade, quando te apedrejam, essa pedra dói. José chorou. José não entendia porque era dele, a família dele machucava ele estava sofrendo. Depois na venda e ele como escravo. José é obrigado a afastar-se e ir para longe. Quantos de muitas famílias estão longe das famílias por maus tratos, por espinharias, discussões? Quantos são rivais, não aceitam, agem com traições apesar de ser amigos, apesar de ser laços sanguíneos, familiares, apesar de fazer parte do mesmo núcleo de oração, da mesma comunidade ou da mesma empresa? Quantos entregam uma pessoa, criam uma fofoca, criam uma mentira para destruir a vida do outro? Fizeram isso com José. Muitas pessoas se sentem assim traídos dentro de muitos núcleos daqueles que tanto conhecem. E essa pedra dói. Eu sei disso. Eu sei disso. E essa pedra dói. Pessoas que você deu o coração do seu convívio, que teve junto, e aquela pedrada que vem. Essa pedra dói. Essa pedra machuca, essa pedra vai machucando. Mas em Deus você espera, você é calma, você fica no silêncio. José sofreu, foi vendido, foi traído pelos da sua família, pelos do seu convívio. José foi surpreendido. José, mais tarde, Deus surpreende José. Deus surpreende José e vai levando José e dá um cargo para José no Egito de alto escalão, já no meio de uma nata do convívio da alta sociedade. José ali, sabendo disso, surpreende Deus. No meio daquele povo do Egito, José mostra a que Deus ele serve. José com a dor, longe, sofrendo, apegado à família, mas lá fora, lá no meio daqueles que ele não conhecia, ele mostra o Deus que ele serve. E mais tarde, José fez exatamente o que a Isadora disse. Ele não deu a mesma moeda para os irmãos. Ele surpreendeu os irmãos quando os irmãos achou que ele ia matá-los, que ele ia colocá-los na cadeia, que eles iam colocar eles para sempre presos na masmorra. José surpreende eles, dando para eles alimento, abraçando eles e dizendo para ele: eu vos perdoo, tragam, eu vou cuidar de vocês até os últimos dias em que eu viver. José surpreendeu Deus 2 vezes, no meio dos egípcios e depois com aqueles que a ele machucou. Muitas vezes não é fácil. Quantas pessoas eu tive que abraçar na minha caminhada? Edinho, falaram isso e isso de você. Eu dizia: não acredito. Não estou falando que eu sou o melhor, não. Mas eu procurei fazer isso. Edinho, não acredito.
E quando eu encontrava com a pessoa que eles diziam que tinha falado, eu abraçava e dizia. Aí até em outras situações, procurei não devolver com a mesma moeda. Uma vez o Francisco caminhava comigo e disse para mim assim, eu estava chorando. Era pedras de todo lado, é uma inveja, é um ciúme, e por que eu não queria saber as razões? E o Francisco disse para mim, não, se acalme. Francisco é psicólogo hoje. Fazia parte da mesma equipe de música que mim. Ele disse, se acalme. Aquele ditado que não jogam pedra é que a árvore não dá fruto. Ninguém joga pedra e a árvore não dá fruto. E outra coisa, não queira ser melhor do que Jesus. Eu falei, credo, Chico. Que é isso, Francisco? Ele falou, sim. Jesus selou o trabalho dele com sangue. Você quer o quê? Você quer luva de pelica? Você não quer ter perseguidor? Se estão te perseguindo é porque algo de bom você está fazendo. Jesus sofreu e ele disse o quê? Que sofreríamos também. Querido e querida, surpreenda Deus. E é claro que quando você começar a surpreender o Senhor, vai tomar pedrada. Quando você começar a surpreender o Senhor e ser diferente, um dos significados da palavra santo é ser diferente. Estou no mundo, mas não sou do mundo, sou de Deus. Você vai tomar pedrada. Pelo jeito que você fala, por causa da sua oração, pelo desejo de você buscar a Deus. Vão achar que você está exagerando demais. Vão falar que você é fanático ou fanática. Só porque você fez uma opção na sua vida. Reconheço Jesus como Senhor da minha vida. O maior milagre que existe não é um deficiente voltar a andar. Não é a cura de uma doença contagiosa de uma hora para outra. Não. Ah, é alguém... Olha, fulano está voando, é um milagre. Andou em cima das águas, é um milagre. Não. O maior milagre, aos olhos de Deus, é quando o ser humano reconhece-se miserável e que sem Deus nada pode. E que ele volta a sua vida para Deus. E procura, com a fala, com as ações, com a audição, com as suas práticas, ser diferente. Este é um milagre. Este é um milagre que agrada ao Senhor. E por causa dessa surpresa que fazemos para o Senhor, teremos ataque? Teremos sim. Mas Deus será o seu escudo, o meu escudo, o nosso escudo. Ele diz, como diz Paulo, não deixará provação nenhuma que ultrapasse as nossas forças, mas com a provação ele nos dará meio de suportar e sair dela. Tudo que aconteceu, diz Paulo, aconteceu para nos servir de exemplo. Precisamos surpreender o Senhor. Surpreenda o Senhor com a sua perseverança. Não desanime. Há tanto tempo que eu oro por isso. Olha quanto tempo Abraão orou. Olha quanto tempo Elias esperou. Olha, existe... mas fora da Bíblia, quantos testemunhos eu sei de pessoas que orou há anos. Olha quanto tempo Santa Mônica orou por Santo Agostinho, pela conversão de um filho que era peralta, em todos os sentidos. Não mude. Lembre-se, Deus está com os olhos para você, para mim, para nós. Deus está com os olhos para você, para mim, principalmente para aquilo que para nós é impossível. Mas sabe o que Ele quer? Que nós façamos o possível. E o possível para nós é buscar a simplicidade, servir a Deus com nossos olhos. Olhar as pessoas, não medir as pessoas. Com a nossa voz, não julgar ninguém. Com o nosso coração, tirar as quinquilharias de dentro. Com nossas ações, tentar fazer o bem. Se eu não posso fazer o bem, pelo menos mal eu não vou fazer. Servir ao Senhor com a minha oração. Louvar o Senhor pela água, pelo pão, pelo ovo que está na mesa, ou pelo filé mignon. Louvar o Senhor pela bicicleta, pela sua moto ou pela sua Ferrari. Louvar o Senhor pelos seus pés, pelo caminho, pela noite, pelo dia, pelo ar que tu respira. Louvar o Senhor em todo momento. Fazer como Eliseu, traga o tocador de harpa, cante para o Senhor. Acalme o seu coração. Eliseu acalmou o coração. Querido e querida, vamos surpreender a Deus. Silenciar. Que quando o mundo quer que você se revolta, que você xinga diante de uma situação,
Quando quer que você vá lhe devolver, que você grita, que você tenta mandar, você se recolhe no silêncio. Nesse momento, você surpreendeu a Deus. Porque Deus responde por você, responde por mim, responde por nós. Nós temos milhares de advogados e cada um tem um, segundo a palavra. Ele advoga a nossa causa diante do Senhor. São nossos anjos da guarda, que caminha conosco e apresenta ao Senhor todos os dias nossas ações, sejam elas boas ou sejam elas más. Então que procuremos fazer muito mais de virtudes na qualidade do bem. E quando pisarmos ou cairmos ou tropeçarmos, reconhecermos diante do Senhor: Senhor, foi a minha fraqueza, a minha debilidade, a minha ignorância, a minha, Senhor, tibieza, a minha aridez, Senhor, espiritual, que me fez cair assim. Tem de piedade. Como filho pródigo eu estou voltando, Senhor. Posso não ser digno de estar diante de Ti, Senhor, de Te pedir perdão, mas estou aqui. E o Senhor colocará o anel da graça no teu dedo. Chame o Senhor neste momento. Surpreenda-o. Surpreenda o Senhor com as suas ações, com a sua vida. Surpreenda o Senhor pelo poder da Santa Cruz. Surpreenda o Senhor. Ah, surpreenda o Senhor. Porque o Senhor surpreendeu o mundo. Deus surpreendeu o mundo. Deus surpreendeu o inimigo quando colocou o seu Filho na cruz. Por nós, por mim, por você. Jesus surpreendeu todos quando na cruz ele diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Primeira palavra da cruz. Querido e querida, vamos surpreender. Eu preciso surpreender os ataques que me vêm, pedindo ao Senhor que me dê forças para perdoar e aceitar. Que o silêncio, Senhor, seja a voz do Espírito trabalhando por mim, diante daquilo que eu não posso resolver. Surpreenda o Senhor na sua fé, na sua perseverança. É fácil? Não é fácil perseverar num mundo cheio de tantas controvérsias, de tantos ataques, de tanta avareza, de tanto ciúme, de tanta inveja, de tanto julgamento, de tantos roubos, de tantas ideologias e de tantos deuses que se criam. Um mundo onde Deus, o Deus do mundo é o dinheiro, é os bens materiais. E Jesus diz: serve a Deus ou serve o dinheiro? Vamos trazer o Senhor nesse momento para nossos sentimentos da cruz. O sentimento da cruz foi o sentimento do amor, o sentimento da graça, o sentimento da paz, aonde a mão poderosa do Senhor foi derramada com poder, com força, e dos céus, o céu se abriu naquele momento. Houve um grande abalo quando Jesus na cruz, ali: Pai, em tuas mãos eu entrego o teu Espírito. Quando Jesus diz: Papai, está tudo consumado, quer dizer, tetelestai em hebraico. Tetelestai, quer dizer, consumado, papai. Já decretei, terminei o que eu vim fazer. Tetelestai, terminou, consumei, papai. E naquele momento o céu se abre, há um abalo e as estruturas da terra é balançada. Jesus está dizendo hoje, para mim, para você, no meu coração, que a sua fé vai balançar as estruturas de tudo aquilo que é contra a tua vida, a tua casa, a tua família, a minha casa, a minha família. Essa palavra não foi uma mera palavra dessa tarde, não. É uma palavra para chacoalhar o nosso coração, chacoalhar na nossa memória, o nosso subconsciente. O Senhor está nos trazendo para vivermos uma vida de intimidade com Ele, de amor, de reciprocidade, de carinho, de atenção para com Ele. O Senhor está chamando-nos a essa vivência do Espírito, a esse amar, a esse mergulhar, a essa efusão transformadora do seu Santo Espírito, que vem pelo poder da Santa Cruz, a promessa de Jesus. Do coração de Jesus jorrou sangue e água. O sangue que nos lava do pecado, da libertação, da cura e da transformação. A água da paz. A água que traz a bonança do entendimento e da compreensão.
A água que vem matar a sede de todas as situações, seja espiritual, material, profissional, familiar, social. A água da saúde. Mas o sangue que liberta, que quebra todas as correntes. E que decretou dizendo: cadê morte a tua vitória? O Senhor está dizendo para você que muitas vezes está vendo a sua vida numa cova. Está vendo as situações de pessoas que você ama numa cova. Como aquela que Eliseu mandou eles abrirem. Você vê situações, é um filho, é uma filha, é um pai, uma mãe, um amigo, um parente do laço sanguíneo. Talvez é alguém do seu núcleo social. O Senhor está dizendo: vou encher essa cova de água. Vou encher essa cova de água. Mas basta que você faça o possível, diz o Senhor, para mim e para você. Surpreenda o Senhor. Surpreenda o Senhor entregando neste momento diante do Senhor, entregando a tua vida, entregando as tuas causas e dizendo ao Senhor: de mim não posso, Senhor, de mim não posso, de mim não consigo, de mim não tenho forças, porque o meu humano, Senhor, as minhas razões, Senhor, não me deixa ir além de mim, não me deixa ir, mas eu sei, Senhor, que pelo poder da tua santa cruz, pelo poder da tua mão, Senhor, que vem sobre mim, posso, Senhor, chegar a saborear, Senhor, o teu tudo, ó Pai. No nome do teu Filho Jesus Cristo, derrame sobre nós, Senhor, a força do teu Santo Espírito agora. Senhor, colocamos diante de Ti todas as nossas fraquezas. Com humildade, Senhor, reconhecemos o nada que somos sem Tu. Sem você que age de maneiras surpreendentes em nossa vida. Que age no nosso interior, no nosso coração, que nos cura, nos liberta, que nos salva. Senhor, reconhecemos o quão faltamos contigo muitas vezes, o quão pecamos sem querer pecar, o quão errado conduzimos a nossa vida, porque nos afastamos de Ti. Mas, Senhor, se neste momento estamos afastados, ou se estamos próximos de Ti, renovamos o nosso tratado contigo, a nossa confiança, a nossa posição de que Tu está com o controle das nossas vidas na mão, de que Tu tem todo o livre-arbítrio de entrar e fazer acontecer na nossa vida. As portas da nossa casa, Senhor, estão abertas para Ti, Senhor. Nós abrimos as portas da nossa casa, do nosso coração, para habitar neste lugar, Senhor. Habitar dentro de nós, habitar no mesmo lugar que nós, Senhor. Porque se Tu não está dentro da nossa casa, tanto material quanto espiritual, ela cai, Senhor, ela desmorona. Ela vira em ruínas. Porque Tu, Senhor, é o firmamento, é o alicerce. Tu és a base na nossa casa. Então, Senhor, perdão. Perdão se nos afastamos de Ti. Se esquecemos de Ti no começo dos nossos sonhos, dos nossos projetos. E só lembramos de Ti no meio, ou quando as coisas ficaram difíceis, quando as coisas ficaram impossíveis de prosseguirmos. Senhor, nós queremos fazer o possível para Tu fazer o impossível acontecer nas nossas vidas. Senhor, nós queremos fazer o possível para podermos, pelo impossível, viver na vida eterna contigo, para estarmos ao teu lado, para ganharmos o direito de estar no céu, Senhor, porque somos co-herdeiros do céu por nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, pela misericórdia que tiveste de nós, por mandar seu Filho amado para jorrar água e sangue na cruz, para nos lavar, Senhor, para o perdão dos nossos pecados acontecer. Sabemos, Senhor, que depois disso tem que partir de nós, Senhor, a decisão da mudança de hábito, da mudança de vida. Porque se nós não mudamos de vida, Senhor, Tu não consegue entrar, porque estamos tão entulhados de tantas coisas que te impedem de entrar. Por isso, Senhor, reconhecemos a gloriosidade que és Tu em nossa vida. Muito, muito obrigada, Senhor, pelo dom da vida, por acordar, por respirarmos, por existirmos, Senhor. Porque mesmo de todas as dificuldades que passamos e provações, Tu és presente em nossa vida, Senhor. Tu és forte em nossa vida, Senhor. É pelo Teu Espírito que ultrapassamos qualquer provação e ninguém tem poder
sobre nós, porque Tu é nosso alicerce, Tu eres a nossa armadura, Senhor, porque nós nos revestimos de Ti, assim como fala Paulo na carta aos Efésios. Nós estamos revestidos do nosso Senhor Jesus Cristo, do Seu Espírito Santo e de Deus, com a intercessão dos santos, dos anjos, porque inimigo nenhum tem vez na nossa causa, porque somos totalmente do Senhor. Muito obrigado, querido Deus. Deus bendito e misericordioso, colocai as suas mãos sobre nós, sobre nossas casas. Em especial, Senhor, sustentai as mãos dos meus irmãos que estão comigo agora. E daqueles, Senhor, que ainda verão essa live, Senhor, na graça do Teu Espírito, que serão compartilhadas, Senhor, com carinho e com amor. Tocai, Senhor, esses irmãos meus, Senhor, sustentai-os na fé. Surpreendei-os, Senhor, essas mães, jovens, pais e todos aqueles, Senhor, que estiver diante de Ti. Que o compromisso contigo firmado, Senhor. Surpreendei-os, Senhor, com alegria e com a paz. Surpreendei-os, Senhor, com a graça tão esperada, Senhor. E que há tempo, Senhor, caminham no deserto desse mundo. Muitas vezes, Senhor, sedentos, Senhor, pela água da paz para aqueles que Lhe amam. Pela água, Senhor, da cura e da libertação. Sim, Senhor, muitas vezes muitos se sentem, Senhor, derrotados, derrotadas. Quantos irmãos se sentem agora derrotados, derrotadas por causa dos projetos do caminho da vida? Senhor, jorre a Tua água nesses projetos e nessas famílias. Jorre a Tua água, Senhor, nesses corações que agora estão conosco. E naqueles que virão, Senhor. Ó Deus, estendei as Tuas mãos, porque a onipotência é Tua. Sim, Senhor, soltai a Tua voz, porque a onipresença, Senhor, és Tua. Sim, Senhor, fazei acontecer a Tua misericórdia, porque a onisciência provém de Ti. Ó Deus, manifesta, Senhor, o Teu poder. Manifesta, Senhor, a Tua glória, Senhor. Sim, Senhor, tirai toda a carga de punição, que muitas vezes se sentem, Senhor, sobrecarregados. Tirai toda a palavra ruim. Tira tudo aquilo que criou amarras, pedras, Senhor, nas portas de muitas casas, de muitas famílias, nas vidas, na empresa, nos trabalhos, nas profissões, nos casamentos, no namoro, na saúde, Senhor, e também na vida espiritual. Ó Senhor, pelo poder do Teu sangue, vinde neste momento, Senhor. Libertai, Senhor, clamo a Ti, porque confio na Tua presença, confio no Teu amor, Senhor, e sei, Senhor, que criar-se, Senhor, esse meio social, sim, Senhor, como tantos meios social, e esses para aproximar o Teu povo, Senhor, na oração, na afinidade do Teu Santo Espírito. Por isso, Senhor, me rendo junto com meus irmãos agora. Sejam eles, Senhor, pais, mães, jovens, que estão comigo e aqueles que virão, depois dessa live compartilhada, para clamar, Senhor, e pedir a Ti, Senhor, conforme Tu mesmo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Pela intercessão de Santa Catarina, São Pedro e São Paulo, Santa Rita, Santa Teresinha, São Francisco, de todos os anjos e santos dos céus, peço ao Senhor que as bênçãos e que a sua mão poderosa venha sobre nosso coração, nossa vida, sobre cada casa, e sobre todas as situações, neste momento. A bênção que provém do céu, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus esteja contigo, hoje e sempre. E que a tua vida seja cheia de paz. E que Deus faça uma grande surpresa na sua vida, como promessa vida do coração dele. Shalom, Hadá, Rabá, Hambadá. Um beijo no teu coração.
A paz esteja convosco e até o próximo.